Olá, querido. Aqui é a doutora Carolina Almeida falando diretamente com você. Você sabia que no meu consultório toda semana recebo homens de todas as idades me perguntando sobre um assunto que ainda é considerado tabu? Pois é, vou falar sobre masturbação hoje, mas não do jeito que você imagina. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Estava eu no consultório quando entrou o senhor Sebastião, 68 anos, casado há 42 anos com a dona Sofia. Ele chegou cabisbaixo, meio sem jeito, e começou nossa conversa assim: Doutora, a senhora vai achar que eu sou um velho tarado, mas preciso perguntar uma coisa. Eu logo tranquilizei ele. Senhor Sebastião, aqui não existe pergunta boba. Me conta tudo. E foi aí que ele desabafou uma história que mudou completamente minha visão sobre esse assunto. Ele me contou que desde jovem sempre teve o hábito da masturbação, mas que nos últimos anos estava notando que isso estava afetando sua vida íntima com a esposa. Doutora, quando eu era rapaz, minha mãe dizia que isso fazia mal, que deixava fraco, que era pecado. Meu pai nunca falou nada sobre isso. Cresci achando que era errado, mas continuei fazendo escondido. Agora, na minha idade, descobri que talvez minha mãe estivesse certa de alguma forma. Fiquei intrigada. Como assim, senhor Sebastião? É que eu percebi que quando faço muito sozinho, na hora H com a Sofia, as coisas não funcionam direito. É como se meu corpo tivesse acostumado com uma coisa e rejeitasse a outra. Essa conversa me fez refletir muito. Quantos homens não passam pela mesma situação? Quantos não sabem que existe uma conexão real entre os hábitos solitários e a vida a dois? Hoje vou compartilhar com você tudo o que aprendi ao longo dos meus anos de profissão sobre esse assunto. Não vou falar bobagem nem repetir mitos. Vou contar a verdade nua e crua que descobri conversando com centenas de pacientes como o senhor Sebastião. Deixe eu continuar contando sobre o senhor Sebastião, porque a história dele é muito parecida com a de muitos homens que atendo. Ele me explicou que começou a se masturbar aos 13 anos, escondido no quarto. Era algo automático, doutora. Fazia quase todo dia, às vezes até 2 vezes. Virou um hábito, tipo escovar os dentes. Durante a adolescência e juventude, nunca percebeu problema nenhum. Namorava, tinha relacionamentos normais. Foi quando casou com a dona Sofia, aos 26 anos, que as coisas começaram a ficar estranhas. No início do casamento era tudo normal, mas com o passar dos anos, comecei a perceber que estava preferindo fazer sozinho do que com ela. Era mais rápido, mais fácil, não precisava me preocupar se ela estava gostando ou não. Essa parte da conversa me chamou muito a atenção. O senhor Sebastião estava descrevendo algo que vejo muito no consultório. Homens que, sem perceber, foram treinando o corpo para responder de uma forma muito específica. Doutora, é como se eu tivesse ensinado meu corpo a funcionar só de um jeito. Na hora de estar com a Sofia, parecia que nada batia, sabe? A sensação era diferente, o tempo era diferente, tudo era diferente. E foi aí que ele me contou o que realmente me impressionou. Nos últimos 5 anos, ele estava tendo cada vez mais dificuldade para ter momentos íntimos com a esposa. Não conseguia manter uma ereção firme, ejaculava muito rápido ou, às vezes, nem conseguia ejacular. A Sofia começou a achar que era culpa dela, que não estava mais atraente. Imagina, doutora, 42 anos de casamento e minha esposa achando que o problema era com ela. Isso me partiu o coração. Quantos casamentos não sofrem por conta disso, sem que o casal sequer desconfie da verdadeira causa? Foi então que resolvi investigar mais a fundo. Comecei a perguntar para outros pacientes sobre seus hábitos. E descobri um padrão assustador. O João, de 45 anos, me contou praticamente a mesma história. O Roberto, de 52, também. O Antônio, de 38, idem. Todos tinham começado jovens. Todos tinham desenvolvido o mesmo padrão. Todos estavam enfrentando problemas similares. Mas a história mais marcante foi a do senhor Sebastião algumas semanas depois. Ele voltou ao consultório,
mas dessa vez estava diferente. Chegou sorrindo, com outro jeito mais confiante. Doutora, a senhora salvou meu casamento. Fiquei curiosa. O que aconteceu, senhor Sebastião? Segui tudo o que a senhora me orientou. Parei completamente com aquele hábito por 2 meses. No começo foi difícil, não vou mentir. Tinha vontade, ficava ansioso. Mas depois de umas 3 semanas, comecei a perceber mudanças. Ele me contou que a primeira diferença que notou foi na disposição geral. Acordava mais animado, com mais energia para trabalhar no quintal, para conversar com a Sofia. Depois de 1 mês, começou a prestar mais atenção na esposa de uma forma que não fazia há anos. Era como se eu tivesse voltado a ser aquele rapaz apaixonado de antigamente. Olhava para ela e sentia aquele frio na barriga. E o melhor de tudo, na intimidade, tudo voltou a funcionar como nos primeiros anos de casamento. Doutora, foi como se meu corpo tivesse se lembrado de como fazer direito. A Sofia até comentou que eu estava diferente, mais presente, mais carinhoso. Depois de ouvir tantas histórias iguais, resolvi me aprofundar no assunto e descobri algo que mudou completamente minha forma de orientar meus pacientes. A masturbação em si não é o problema. O problema está na frequência e na forma como ela acontece, na maioria dos casos. Pense comigo, quando um homem se masturba, geralmente ele quer terminar rápido, usar uma pressão forte e sempre da mesma forma. É como se ele estivesse treinando o corpo para funcionar só naquela situação específica. Com o tempo, o corpo se acostuma e só responde bem naquelas condições. Na hora de estar com a parceira, que é uma situação completamente diferente, sensações diferentes, tempo diferente, toque diferente, o corpo não sabe mais como reagir direito. É tipo assim: imagine que você sempre dirigisse só em linha reta. Depois de anos fazendo isso, na hora de fazer uma curva, você não saberia mais como fazer direito. O corpo funciona de forma parecida, mas descobri algo ainda mais interessante conversando com meus pacientes. Aqueles que paravam com o hábito por algumas semanas começavam a perceber mudanças em várias áreas da vida. O senhor Sebastião me contou que, além da melhora na intimidade, ele notou que estava mais disposto para outras atividades. Comecei a ter mais vontade de sair com a Sofia, de conversar, de fazer planos juntos. O João me disse algo parecido. Doutora, parece que sobrou energia para outras coisas. Voltei a fazer caminhada, a cuidar do jardim, até a trabalhar melhor. Foi aí que entendi que quando paramos de gastar essa energia de forma solitária, ela fica disponível para outras áreas da vida. É como economizar dinheiro. Quando você para de gastar com uma coisa desnecessária, sobra para investir em coisas importantes. Depois de ver tantos casos de sucesso no meu consultório, desenvolvi um método simples que tenho orientado meus pacientes. Não é nada complicado, mas exige comprometimento. Isso é fundamental. O corpo precisa de tempo para desaprender o padrão antigo e se sensibilizar novamente. É como quando você fica muito tempo num lugar com cheiro forte. Depois de um tempo não sente mais. Precisa sair de lá para o nariz voltar ao normal. Nos momentos de vontade, é importante ter algo para fazer. Exercício físico funciona muito bem. Uma caminhada, flexões, qualquer coisa que movimente o corpo e mude o foco. Esse é o mais importante. Use toda essa energia que estava sendo gasta sozinho para se reconectar com sua companheira. Conversem mais, saiam juntos, sejam carinhosos, sem necessariamente partir para o físico logo de cara. O senhor Sebastião me contou que começou a fazer pequenas surpresas para a dona Sofia. Levava flores, fazia um café especial, sentava para ouvir ela contar sobre o dia, coisas simples que eu tinha parado de fazer. Não tenham pressa. Aproveitem cada momento, cada sensação. É como saborear uma comida gostosa. Você não engole tudo de uma vez, vai degustando cada pedacinho. Mas eu percebi que alguns dos meus pacientes precisavam de uma ajudinha extra para acelerar esse processo de recuperação. Foi quando comecei a orientar o uso de algumas plantas que nossa natureza oferece. Descobri
que certas especiarias que temos na nossa cozinha podem ajudar muito nesse processo. A canela, por exemplo, ajuda a melhorar a circulação do sangue pelo corpo todo. É como desentupir os canos da casa. Quando a água circula melhor, tudo funciona direito. O gengibre é outro aliado poderoso. Ele esquenta o corpo de dentro para fora e melhora o ânimo de forma geral. É como tomar um energético natural. Comecei a orientar meus pacientes a fazer um chá simples com essas especiarias. 2 xícaras por dia, uma de manhã e uma à tarde. Os resultados apareceram ainda mais rápido. O senhor Sebastião voltou depois de 3 semanas, usando o chá e me disse: Doutora, parece que voltei aos 30 anos. A disposição está lá em cima, e na intimidade, então, a Sofia está até estranhando tanta animação. Olha, querido, se você chegou até aqui, é porque realmente está interessado em mudar sua vida. E eu quero que saiba uma coisa: não existe idade para recomeçar. O senhor Sebastião tem 68 anos e conseguiu transformar completamente seu casamento em 2 meses. Se ele conseguiu, você também consegue. Não importa há quantos anos você tem esse hábito. Não importa quantas vezes tentou parar antes. O importante é começar hoje, agora, neste momento. Seu corpo tem uma capacidade incrível de se renovar e se curar. Sua mente também. Você só precisa dar uma oportunidade para eles. Comece hoje mesmo aplicando o que conversamos aqui. E se precisar de ajuda, estarei sempre aqui no meu consultório, pronta para orientar você da melhor forma possível. Lembre-se, sua felicidade e seu bem-estar valem qualquer esforço. Um abraço carinhoso de quem se importa com você.